Recentemente, eu li um livro que me impactou demais, corroborado com outros materiais, como reportagens, podcasts. Juntando todo esse material, me trouxe uma reflexão muito grande sobre uma problemática que está ali pipocando assim, constantemente na mídia brasileira. Enfim, vamos falar hoje sobre Solitária, o novo livro da Eliana Alves Cruz. A Eliana Alves trouxe esse novo livro dela, já tinha escrito uns outros livros por outra editora, esse aqui é um lançamento da Companhia das Letras, e são livros bastante pertinentes, que traz sim uma problemática bem interessante. Aqui ela vai trazer um cotidiano que a gente está vendo constantemente na TV. A questão da exploração da empregada doméstica, a exploração da mulher negra, sobretudo porque recentemente a gente ouviu, né, e ainda continua ouvindo um podcast, o novo podcast do Chico Felitti, A Mulher da Casa Abandonada, onde ele descobriu que essa mulher tinha sido condenada nos Estados Unidos por levar uma brasileira lá para onde ela ia morar com o marido, e lá ela tratou essa mulher como uma escrava. Então, ela foi inclusive denunciada por uma vizinha e teve, enfim, o FBI, tudo envolvido lá, e ela acabou vindo pro Brasil. Enfim, ouça esse podcast que tá muito bom, tá? Mas, corroborado com esse podcast, esse livro, tem inúmeras matérias na mídia aí pipocando sobre casos, né, que foram descobertos, casos esses de exploração da mulher negra, sobretudo mulher negra, pobre, e sempre existe um perfil. Essas reportagens mostraram, de fato, coisas bem chocantes. Mulheres que estavam sendo submetidas a coisas assim tão absurdas que assim, a gente até é difícil de imaginar. Mas enfim, ali mulheres submetidas a condições análogas à escravidão. A gente viu aí na mídia de mulheres que estavam 20, 30, 40, 50, 70 anos com uma família, e sempre família também existe um padrão, famílias que consideravam essas mulheres da família, sempre tem esse argumento. Ela vai trazer não só essa problemática, mas N outras problemáticas. A Eliana Alves aqui vai trazer uma protagonista chamada Eunice, e sua filha Mabel também tem outros protagonistas, como o Jurandir, que é uma espécie porteiro. Ela cria uma espécie de microcosmo ali dentro desse prédio de luxo, né? Onde pessoas que vivem lá são pessoas de poder aquisitivo altíssimo, onde a Eunice trabalha para uma mulher também um pouco prepotente. Ela trabalha na cobertura, a mulher assim, talvez a mais rica do prédio, e ali, né, sempre destinada a um quartinho nos fundos, lá da cozinha, onde ninguém possa ver. É a mulher ali que mora no prédio. Ela presencia coisas bem absurdas ali. Ela mora no trabalho, melhor dizendo. Ela tem que levar a filha porque o pai já abandonou, a mãe é muito idosa, não tem como cuidar. Então ela leva a filha escondida, a mulher, a patroa dela percebe ali, enfim, é uma confusão por causa disso. E aí tem toda essa problemática do quê? Da dificuldade, né, dessas mulheres trabalharem, e outra, questões dos direitos trabalhistas, assim, tudo ali envolvido. É um livro que reflete muito sobre isso. Traz uns pontos muito interessantes que a gente presenciou constantemente aí nos últimos anos. Por exemplo, da mulher que levou o filho para o trabalho e a patroa ficou ali de olho enquanto ela fazia um outro serviço, e o filho acabou morrendo por negligência. Lembram desse caso? Inclusive tem um caso parecido com esse que ocorreu no Recife. Enfim, tem diversos outros casos. Aqui a gente presencia a Eunice e a Mabel. A Mabel cresce, ela se estabelece ali, ela tenta se inserir na sociedade. Tem um outro ponto bem interessante, porque uma parte dessa história se passa na pandemia de coronavírus, então é muito bacana, porque tem aquele cotidiano, né, daquelas mulheres que tiveram que ir para o trabalho e se submeteram à exposição ao vírus. Enfim, é um relato bem impactante. São muitos temas, diversos temas. Ela traz aqui alguns núcleos bem interessantes.
Uma coisa que, trazendo agora um pouco de spoiler a partir de agora, uma coisa que muito me impactou é que esse livro tem algumas coisas que talvez até tenham me incomodado um pouco. É porque ela traz muitos temas, mas muitos temas que eu queria que ela se aprofundasse um pouco mais nesses temas. Por exemplo, ela traz diversos. Ela tenta abarcar, a Eliana Alves, ela tenta abarcar em todo esse seu breve romance um máximo de temas ali que a gente viu, né, na mídia recentemente. E é bem interessante porque nesses temas são temas muito delicados, temas que eu acho que mereciam um pouquinho mais de aprofundamento, um pouco mais de espaço para que as ideias ficassem mais interessantes. Mas não deixa de ser um livro bom, inclusive eu dei 4 estrelas. Uma coisa bem interessante que me chamou demais a atenção aqui nesse livro como eu tinha dito para alguns amigos meus, que a gente estava conversando sobre essa questão do racismo e a questão também dessa questão, a questão também de episódios, né, recentes, que onde a mídia mostrou que encontraram essas mulheres em condições análogas à escravidão. A gente percebe que é um perfil bem similar, né? Geralmente mulheres negras, pobres, sem renda. Uma outra coisa que a gente discutiu, que uma coisa que eu percebi assim, logo de cara, ao ler esse livro, ao ouvir o podcast do Chico, a ver notícias, né, pipocando aí na mídia sobre esses casos, é que isso está muito ligado ao patriarcado, né? A gente pode ver aqui que antigamente, isso até traz isso nos dias de hoje, a gente percebe isso muito arraigado ao patriarcado, é que ele está muito inserido na mulher, né? Que entende-se que a mulher, ela nasce com aptidões para cuidar da casa, para cuidar da família, para cuidar dos afazeres domésticos. Então, isso é um pensamento muito patriarcal, né? Lá do passado e que ainda se perpetua nos dias de hoje. É inadmissível no século XXI a gente ver ainda esse tipo de história, né, se repetindo. É o caso, por exemplo, da mulher da casa abandonada e diversos outros casos. Em um dos episódios do podcast do Chico Felice, em que ele fala sobre essa questão da escravidão, por que eu falo tanto isso? Porque aqui no livro, né, nessa história, nesse microcosmo que a Eliana Alves construiu dentro desse edifício de luxo, existe um caso, né, de condições análogas à escravidão, olha, e ninguém ali percebeu, tá? É interessantíssimo isso, essa outra reflexão que a gente tem que fazer, né? Mas é bem interessante porque existe, de acordo com o Código Penal, isso eu ouvi num dos episódios do podcast do Chico, que no Código Penal, né, uma das pessoas que ele entrevistou, que é dessa parte jurídica, e diz que existe 3 fatores, né, ali que é considerado para que se encaixe nesse perfil de condições análogas à escravidão. Seria como? Seria jornada exaustiva, condições degradantes e o cerceamento, né, da liberdade. E aí a gente vê muito claramente isso aqui em uma das personagens, em que ela tem a jornada exaustiva, ela tem condições degradantes, porque depois, quando eles descobrem o caso, né, de condições análogas ali à escravidão dessa mulher, eles se chocam em que condições ela estava ali, qual a parte da casa era destinada para ela. Gente, era algo assim horrível. E outra coisa, nessa questão da cerceamento de liberdade, existe uma parte aqui, uma cena nessa história que muito me impactou, né? Que ela queria pegar uns doces lá embaixo, mas era impedida de sair. Ela disse, não posso sair porque senão fulaninha de tal vai brigar comigo, vai bater em mim. Então, tudo isso, né? Essa questão da liberdade, essa questão
de jornada exaustiva, ela trabalhava ali, e claro, né, sempre aquele argumento, quando é descoberto, a mulher não tem nenhum dos direitos trabalhistas pagos, estava lá há 40 anos trabalhando, a patroa diz não, ela é da família, né, porque, enfim, quando diz assim que é da família, meio que exime dos deveres que ela teria, né? E, gente, é impactante, tá? Esse livro. Esse livro com o podcast do Chico Felitti corroborou em umas ideias assim bem interessantes, porque, enfim, né? O Chico Felitti mostrou ali só a ponta do iceberg, porque o negócio é gigantesco. É gigantesco. De norte a sul, como ele mesmo falou, existe, né, muito desses casos. E esses casos, constantemente, a gente está vendo aí pipocando na mídia e é inadmissível. Em pleno século XXI, a gente vê isso, né? A Eunice aqui, a gente vê muito o êxito dela, juntamente com o êxito da filha. Eu não quero dar mais spoiler para não estragar tanta história, mas é bem bonito o desfecho, né? Que tem a filha ali e, enfim, ela lutando para que a filha não tivesse o mesmo destino que ela, né? Não tivesse esse destino que é já desde o passado ali sempre ser empregada doméstica, trabalhar para grandes pessoas ricas, né? Enfim. E outra, né? Não esqueça de ler esse livro, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado. São temas bastante delicados. Eu acho que precisava um pouco mais de espaço, um pouco mais de páginas para que ficasse bem melhor. Mas não deixa de ser bom, tá? Leiam Solitária de Eliana Alves Cruz. Belíssimo. Belíssimo. É isso. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Até a próxima. Tchau.